Olá, você que acompanha nosso canal, tem aí nos dado toda essa força, esse estímulo, comentando, ali deixando o seu joinha, se inscrevendo, compartilhando. Nós somos gratos a você. Também que possa no futuro estar também nos apoiando. Queridos, eu quero falar hoje sobre a questão da religião e da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Essa liberdade também que muitas vezes ela é, digamos assim, levada a um extremo que as pessoas pensam que a liberdade é uma libertinagem. Bom, lá em João 8,36 vai dizer assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto está num contexto que Jesus vinha falando com os judeus, que ele era Deus, que ele veio do Pai, que ele iria para o Pai, que nós somos homens, somos aqui debaixo da terra e que ele é do céu. E os judeus começaram dizendo que ele dá testemunho de si mesmo e que o seu testemunho não era válido. Ele diz: não, o meu testemunho é válido porque eu dou meu testemunho e o meu Pai também fala que eu sou. Então, nós vamos falar assim: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36. Versículo 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós vemos essa verdade e esse outro texto, versículo no 36, ambos de João 8, falando sobre essa liberdade. Muitas vezes a igreja, as religiões, no mundo afora, elas nos aprisionam. Elas falam da liberdade em Cristo, mas ao mesmo tempo nos aprisiona em muitas coisas, como usos e costumes. Não estou dizendo que isso é ruim ou que quem está na igreja não deva seguir. Se você está nessa igreja que tem usos e costumes e você assim está ali fazendo parte, deve seguir porque é ali dessa forma que a igreja tem trabalhado há muitos anos. Então você deve fazer isso. Mas muitas vezes nós somos presos, aprisionados por essas coisas que as igrejas, que as denominações colocam como sendo o ideal, como que quer dar uma ajudinha a Deus, né? Como se Deus precisasse de uma ajuda. Então nós somos livres, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Para quê? Livres de quê e para quê? Fica a questão. Muitas vezes a pessoa pensa: não, eu sou livre agora, eu posso fazer o que eu quiser, né? Tem até cantor que fala assim: eu sou livre, nada além do sangue. Você deve saber a música, né? Então, livre através desse sangue, justamente como Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Jesus também vinha falando lá em João 8, justamente que as pessoas eram escravas. E eles falaram: mas Senhor, eu sou filho de Abraão, eu nunca fui escravo de ninguém. E se você que peca, que vive pecando, você é escravo do pecado. Então é aí que vem a liberdade. Jesus nos liberta verdadeiramente do poder do pecado. E eu citei aqui Paulo falando na carta aos Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Quando nós não temos Jesus, nós somos escravos do pecado, vivemos pecando, somos escravos do pecado. É isso que Jesus está falando. Então, ele nos liberta. Então, se o Filho nos libertar das cadeias, das correntes do pecado, verdadeiramente seremos livres. Então, o salário do pecado é a morte. Quem vive pecando, quem não tem Jesus como Senhor e Salvador, o seu destino é a morte eterna. Não é simplesmente a morte biológica, é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse texto se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, 23. Então, queridos, essa liberdade vem em Jesus nos libertar do pecado através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, nós somos livres. Devemos observar decência, devemos estar observando bons modos, bom linguajar? Sim, claro. Isso não é para dar uma ajudinha a Deus, é porque realmente a conversão, se converter a Jesus, justamente está em mudar de vida, mudar de mente, metanoia. Então nós vamos mudar aquilo que nós vivíamos de um modo pecador, de um modo que desagradava a Deus, para agora viver uma vida que agrada a Deus. Então tudo isso vai seguir, vai ser uma consequência de nós estarmos livres em Jesus Cristo. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres do poder do pecado que gera a morte eterna. Então, você é livre do pecado, querido. Você não é livre para fazer o que quiser. Você não é livre para estar fazendo e falando o que você quiser. Você é livre do poder do pecado. Você era escravo do pecado e agora você foi livre. O nosso Senhor nos libertou, pagou o preço pelo nosso pecado na cruz do Calvário. E por isso que nós somos livres. Por isso que ele fala no versículo 32 de João, no capítulo 8, ele vai falar: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Esses dois versículos se completam. Versículo 32 do capítulo 8 e versículo 36 também do capítulo 8. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres do poder do pecado, da escravidão do pecado. É disso que Cristo te salvou, para você ser livre, agora para servir a Ele. Deixou de ser escravo do pecado para ser escravo de Jesus. A palavra escravo parece ser pesada, mas você é servo de Jesus. Servo seria pior do que escravo. Então você agora vive uma vida para Jesus. Quando eu digo pior, eu digo no sentido pejorativo da palavra. Mas agora você vive uma vida para Jesus, servo de Jesus, onde te dá a vida, onde Ele te libertou do pecado. Então que você possa ser livre de Jesus Cristo, possa estar servindo a Jesus na tua igreja. Se ela tem coisas que outras não têm e você gosta de estar ali, sirva ali onde você está. Não critique porque você está ali. Então, mas você é livre do poder do pecado. Por mais que nós queiramos, o ser humano, as igrejas, as instituições religiosas, por mais que nós queiramos dar uma ajudinha para as pessoas chegarem a Deus, nada vai adiantar. Porque o que nós temos que fazer é pregar o Evangelho, essa verdade que liberta, Jesus. As outras coisas virão automaticamente em nosso ser. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Esse que te liberta verdadeiramente do poder do pecado e da morte. Que você é livre, você é livre, você é livre em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz para nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.